Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. Título 1 da Advocacia. Capítulo 3 da Inscrição. Artigo 8º. Para inscrição como advogado é necessário: inciso 1, capacidade civil; inciso 2, diploma ou certidão de graduação em direito obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada. Inciso 3, título de eleitor e quitação do serviço militar, se brasileiro. Inciso 4, aprovação em exame de ordem. Inciso 5, não exercer atividade incompatível com a advocacia. Inciso 6, idoneidade moral. Inciso 7, prestar compromisso perante o Conselho. Parágrafo 1º. O exame da ordem é regulamentado em provimento do Conselho Federal da OAB. Parágrafo 2º. O estrangeiro ou brasileiro, quando não graduado em direito no Brasil, deve fazer prova de título de graduação obtido em instituição estrangeira, devidamente revalidado, além de atender aos demais requisitos previstos neste artigo. Parágrafo 3º. A inidoneidade moral suscitada por qualquer pessoa deve ser declarada mediante decisão que obtenha no mínimo 2/3 dos votos de todos os membros do Conselho competente, em procedimento que observe os termos do processo disciplinar. Parágrafo 4º. Não atende ao requisito da idoneidade moral aquele que tiver sido condenado por crime infamante, salvo reabilitação judicial. Artigo 9º. Para inscrição como estagiário é necessário: inciso 1, preencher os requisitos mencionados nos incisos 1, 3, 5, 6 e 7 do artigo 8º. Inciso 2, ter sido admitido em estágio profissional de advocacia. Parágrafo 1º. O estágio profissional de advocacia com duração de 2 anos, realizado nos últimos anos do curso jurídico, pode ser mantido pelas respectivas instituições de ensino superior, pelos conselhos da OAB ou por setores, órgãos jurídicos e escritórios de advocacia credenciados pela OAB, sendo obrigatório o estudo deste Estatuto e do Código de Ética e Disciplina. Parágrafo 2º. A inscrição do estagiário é feita no Conselho Seccional, em cujo território se localize no curso jurídico. Parágrafo 3º. O aluno de curso jurídico que exerça atividade incompatível com a advocacia pode frequentar o estágio ministrado pela respectiva instituição de ensino superior para fins de aprendizagem, vedada a inscrição na OAB. Parágrafo 4º. O estágio profissional poderá ser cumprido por bacharel em direito que queira se inscrever na ordem. Parágrafo 5º. Em caso de pandemia ou em outras situações excepcionais que impossibilitem as atividades presenciais declaradas pelo poder público, o estágio profissional poderá ser realizado no regime de teletrabalho ou de trabalho à distância, em sistema remoto ou não, por qualquer meio telemático,
sem configurar vínculo de emprego, a adoção de qualquer uma dessas modalidades. Parágrafo 6º. Se houver concessão pela parte contratante ou conveniada de equipamentos, sistemas e materiais, ou reembolso de despesas de infraestrutura ou instalação, todos destinados a viabilizar a realização da atividade de estágio prevista no parágrafo 5º deste artigo. Essa informação deverá constar expressamente do convênio do estágio e do termo de estágio. Artigo 10. A inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional, em cujo território pretende estabelecer o seu domínio profissional, na forma do Regulamento Geral. Parágrafo 1º. Considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade de advocacia, prevalecendo na dúvida o domicílio da pessoa física do advogado. Parágrafo 2º. Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos conselhos seccionais, em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão, considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exercer de 5 causas por ano. Parágrafo 3º. No caso de mudança efetiva de domicílio profissional para outra unidade federativa, deve o advogado requerer a transferência de sua inscrição para o Conselho Seccional correspondente. Parágrafo 4º. O Conselho Seccional deve suspender o pedido de transferência ou de inscrição suplementar ao verificar a existência de vício ou ilegalidade na inscrição principal contra ela, representando ao Conselho Federal. Artigo 11. Cancela-se a inscrição do profissional que, inciso 1, assim o requerer, inciso 2, sofrer penalidade de exclusão, inciso 3, falecer, inciso 4, passar a exercer em caráter definitivo a atividade incompatível com a advocacia. Inciso 5. Perder qualquer um dos requisitos necessários para inscrição. Parágrafo 1º. Ocorrendo uma das hipóteses dos incisos 2, 3 e 4, o cancelamento deve ser promovido de ofício pelo Conselho competente ou em virtude de comunicação por qualquer pessoa. Parágrafo 2º. Na hipótese de novo pedido de inscrição que não restaura o número de inscrição anterior, deve o interessado fazer prova dos requisitos dos incisos 1, 5, 6 e 7 do artigo 8º. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 2 deste artigo, o novo pedido de inscrição também deve ser acompanhado de provas de reabilitação. Artigo 12. Licencia-se o profissional que, inciso 1, assim o requerer por motivo justificado. Inciso 2. Passar a exercer em caráter temporário a atividade incompatível com o exercício da advocacia. Inciso 3. Sofrer doença mental considerada curável. Artigo 13. O documento de identidade profissional, na forma prevista no Regulamento Geral, é de uso obrigatório no exercício da atividade de advogado ou de estagiário e constitui prova de identidade civil para todos os fins legais. Artigo 14. É obrigatória a indicação do nome e do número de inscrição em todos os documentos assinados pelo advogado
no exercício de sua atividade. Parágrafo único. É vedado anunciar ou divulgar qualquer atividade relacionada com o exercício da advocacia ou o uso da expressão escritório de advocacia, sem indicação expressa do nome e do número de inscrição dos advogados que o integrem ou o número de registro da Sociedade de Advogados da OAB.